Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 40, falando agora sobre as partições e somas de Darboux-Riemann. Essa videoaula 40 está nos preparando para este novo tópico, esse novo assunto do nosso curso, que é sobre integrais de Riemann e depois suas aplicações. Começamos então essa primeira videoaula um pouco mais técnica, falando sobre o que são partições, o que são somas de Darboux-Riemann. Ainda não vamos dar o conceito de integral, isso vem nas próximas videoaulas. Então é uma videoaula mais técnica, mas importante para nós entendermos bem o conceito de integral que vem por aí. Então a primeira coisa é nós entendermos o que é uma partição. Bom, partição aqui nós vamos falar em relação a intervalos fechados. Então a gente vai estar no intervalo fechado da reta, um intervalo fechado de A até B, e nós, é claro, vamos analisar uma função sempre definida nesse intervalo, e a função que nos interessa é uma função que esteja definida então nesse intervalo e que seja limitada. Um caso particular que você sabe é que se essa função for uma função contínua, em particular ela é limitada também, mas vamos focar aqui no que nós queremos por agora. O que é uma partição deste intervalo? Vamos chamar isso de intervalo de intervalo I. O que é uma partição desse intervalo? Uma partição nada mais é do que uns recortezinhos que eu faço, uns picadinhos que eu faço neste intervalo. Eu pego um ponto aqui, eu pego um outro ponto aqui, um outro aqui, outro aqui, outro aqui. Eu vou recortando este intervalo e esses cortes que eu faço formam uma partição. Na verdade, eu preciso que os extremos do intervalo também sejam considerados como esse corte. Então, esse aqui vai ser o meu primeiro ponto, esse aqui é o segundo, x1, x2, x3, x4, x5. Pode ser quantos forem os cortes, pode ser quantos forem os pontos que eu marcar até chegar no ponto final, que também tem que entrar nesses cortes. Bom, então esse conjunto de pontos, no caso aqui nesse exemplo que eu estou dando na lousa, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, isso aqui é um exemplo de uma partição. Vejam, partição é, portanto, um conjunto de pontos e esses pontos formam um corte, formam cortes desse intervalo. Vejam que na verdade o que eu quero dizer com isso, eu tinha um intervalo e eu recortei ele em pedacinhos. Esses pedacinhos não precisam ter o mesmo tamanho, veja, esse é menor do que esse, por exemplo, mas os cortes são determinados por esses pontos, então eu organizo eles. Eu sei que quando eu escrevo uma partição, o x1 é maior do que o x0, o x2 é maior do que o x1 e assim por diante. Portanto, seja qual for o intervalo AB, eu posso fazer uma partição com quantos cortes eu quiser, desde que essa quantidade seja finita, obviamente, vamos chamar de N essa quantidade finita. Então uma partição é um conjunto de pontos x0, x1, x2, x3, x4, xn ordenados, de modo que o x0, que é o primeiro, seja o primeiro extremo, que é o A, e o xn, que é o último, seja o próximo extremo, que é o B. Por exemplo, se eu pensar no intervalo fechado de 0 a 1, eu posso pegar alguns pontos, só para a gente entender melhor aqui, né? Vamos pegar um intervalo fechado de 0 a 1 aqui. Então, estou no intervalo da reta de 0 a 1 e eu posso pegar, por exemplo, aqui, vou cortar no meio, depois eu vou pegar o 0.1, vou pegar o 0.2, vou pegar o 0.7, vou pegar o 0.9. Vejam vocês que isso daqui que eu fiz, esse conjunto 0, 0, 1, 0, 2, 0, 5, 0, 7, 0, 9 e 1, isso forma uma partição do intervalo fechado 0, 1. O que eu quero dizer com isso? Que eu peguei o intervalo e eu rachei em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedacinhos, 6 intervalinhos com extremos nesses pontos. Formalmente, partição é o conjunto dos cortes, é o conjunto desses pontos, ok? E, claro, se eu tiver um intervalo fechado, eu posso cortar ele do jeito que eu quiser. Eu tenho infinitas partições, eu posso fazer partição de tudo quanto é jeito. E aí o conjunto de todas essas partições nós denotamos por P de I. Essa letra Pzinha meio fresca aqui, P de I, ok? Bom, sabendo disso, então nós podemos partir para a definição de soma de Darboux-Riemann. Agora, para falar da soma de Darboux-Riemann, eu preciso estar então no intervalo fechado de A até B,
ok? Eu preciso estar no intervalo fechado de ATB, o qual eu vou particionar eventualmente, mas nesse intervalo AB eu tenho uma função definida. Vou fazer assim, tá, pessoal? Bom, vou fazer um pouquinho diferente só para ter um pouco de graça. Essa função ela tem um certo valor no A e tal, até um certo valor no B. É uma função definida no intervalo AB. Então esse aqui é o gráfico da função f. Tá? Então nós estamos nessa circunstância. Essa função f tem que ser limitada. Já falamos, estava escrito no slide anterior, isso é importante. Tem que ser limitada. Pega uma partição do conjunto do intervalo AB. Aqui, para exemplificar, pessoal, eu vou fazer esse corte em alguns pontos. Esse vai ser o meu x0, vou pôr o x1 aqui, vou pôr o x2 aqui pertinho dele, vou pôr o x3 aqui e já vou para o x4 aqui. Tá? Só para a gente poder entender bem, eu fiz alguns poucos cortes. É só um esqueminha, que com esse esqueminha eu acredito que fique muito mais claro da gente entender todos esses conceitos que estão aparecendo aí. Vai acompanhando o conceito que está aparecendo aí nos seus slides com esses desenhos que eu estou fazendo. Claro, eu fui até x4, mas eu podia ir até xn com n qualquer e cortar do jeito que eu quisesse, não necessariamente assim. Para cada um desses pontos que eu fiz no corte, x1, x2, x3, x4, eu vou denotar como mj maiúsculo o maior valor que a função assume no intervalo da partição antes dele. Então, por exemplo, vejam só vocês que quando eu fiz esse corte com o x1 determinou meio que uma região entre o A e ele. O x2 determinou uma outra região, o x3 determinou uma nova região, que foi até o x4. Então, estou querendo dizer o seguinte, em cada uma dessas regiões, em cada uma dessas regiões do plano que eu estou demarcando, eu procuro aí o maior valor da função, eu vou chamar de mj maiúsculo e também o mj minúsculo. Então, para o x1, para o caso 1, quem é nesse desenho que eu estou fazendo o m maiúsculo 1 e o m minúsculo 1? Neste caso, o m maiúsculo 1 está aqui em cima, porque é o máximo da função neste intervalo, e o mínimo acaba sendo esse aqui, porque esse aqui é o menor valor da função neste intervalo, tá certo? Vejam que M1 e Mzinho1 e Mzão1 são os valores da função, é a imagem da função. Agora eu vou para o x2. Aqui no x2, vejam vocês que o máximo acaba, nesse desenho que eu estou fazendo, acaba sendo também no mesmo lugar do M1, enquanto o Mzinho2, que é o mínimo, está aqui. Agora observe no próximo intervalo, que é o terceiro intervalo, determinado até o x3. O mínimo está aqui. E o máximo? O máximo, pelo jeito, está aqui. Esse é o máximo da terceira região, da terceira parte da partição. E neste último intervalo da partição, observem que o máximo está aqui. Então esse aqui é o M4. E o mínimo acabou coincidindo aqui com o ponto do final, M4zinho. Então vocês estão vendo? Em cada uma dessas regiões determinadas pela partição, então a partição determina N intervalos no segmento inicial, e em cada um desses N segmentos eu vou buscar o máximo e o mínimo da função, vou chamar de Mzão e Mzinho com índice respectivo. Ok? E vou chamar de WJ a diferença entre o máximo e o mínimo em cada uma dessas regiões. Então, a diferença de de Mzão 1 para Mzinho 1, a diferença disso, a diferença de um para o outro é o que eu estou chamando de W1. A diferença de Mzão 2 para Mzinho 2 é o que eu estou chamando de W2. De Mzão 3 para Mzinho 3 é o que eu estou chamando de W3. De Mzinho 4 para Mzão 4 é o que eu estou chamando de W4, é a diferença do máximo para o mínimo, tá certo? Bom, e aí então com isso eu posso determinar o conceito de soma superior de Riemann. O que é a soma superior de Riemann de F nessa partição? Vejam, a partição está fixada. A partição está fixada. Se eu mudar a partição, vou ter que mudar todos esses conceitos. Os conceitos são os mesmos, vou ter que mudar todos os resultados que estão aparecendo. Se eu mudar a partição, o máximo muda, o mínimo muda em cada região, claro. Em o que acaba sendo a soma? Dependendo da função e, claro, da partição que eu escolhi. A soma superior S maiúsculo, tá vendo? S maiúsculo de F em relação à partição P é o somatório de Mzão J vezes xj menos xj menos 1, com o j indo de 1 até n. O que é isso? Simples, simples, simples. Se eu pegar em cada partição a diferença entre o primeiro ponto e o último,
eu tenho xj menos xj menos 1, que é o termo que aparece aqui. Então, xj menos xj menos 1 é o tamanho do intervalinho em cada pedacinho da partição. E mzão j é o tamanho, é o valor do máximo nesse pedacinho. Então, quando eu faço isso aqui vezes mzão j, veja que eu estou calculando, na verdade, a área de um retângulo. Eu estou calculando a área de um retângulo. Então, isso aqui, pessoal, cada uma dessas parcelas é a área desse retângulo. Se eu olhar para a segunda parte, olha, a diferença de x2 por x1 vezes m2 vai me dar a área desse outro retângulo. No próximo intervalinho, vai me dar a área desse retângulo, tá vendo? No próximo intervalinho, vai me dar a área desse retângulo, tá vendo? Olha só, é que o desenho já está começando a ficar bagunçado, mas acho que você entendeu, né? Cada uma dessas regiões acabou formando um retângulozinho com a altura lá no máximo e a largurinha é a diferença entre os extremos de cada partição, de cada intervalo aqui determinado pela partição. Então eu estou somando a área desses retângulos todos. É isso que eu estou fazendo. Isso eu estou chamando de soma superior de Riemann. Da mesma forma eu defino soma inferior. Então eu vou olhar para cada ponto de mínimo em cada parte, em cada intervalo determinado pela partição e vou calcular aqui o retângulo. Essa é a área do primeiro retângulo. Essa daqui do segundo. Essa daqui, olha que pequenininha, do terceiro. Essa daqui, já um pouco maior, do quarto retângulo. Enfim, quando eu fizer isso, achar a área de cada um desses retângulos e somar, eu estou fazendo a soma inferior de Riemann. Então vejam só que semelhança. A soma superior de Riemann, estou anotando por S maiúsculo e a soma inferior por S minúsculo. Elas dependem da partição e da função. A soma superior é o somatório dos máximos vezes a largura de cada intervalinho. E aqui a soma inferior é a soma do produto entre o tamanho do intervalo de cada intervalinho pelo mínimo da função. Só estou trocando máximo por mínimo, tá vendo? Então, soma superior de Riemann e soma inferior de Riemann. Ok, o que essas definições que eu fiz de soma superior e soma inferior tem de importante, tem como propriedade? Bom, para a gente entender, vamos chamar de m maiúsculo o máximo da função e m minúsculo o mínimo da função neste intervalo. Neste caso, observem que o máximo é como se fosse talvez o m4 aqui e o mínimo com certeza deve ser o m3 na figura que eu fiz. Então vejam, eu tenho a garantia de que esse máximo e esse mínimo existem? Tenho, porque a função por hipótese nós supomos no começo que ela era limitada. Toda função limitada, definida no intervalo fechado, claro, ela vai ter máximo e mínimo com certeza, e ela tem porque ela é limitada, simplesmente assim. Ok? Bom, então chama de mzão e mzinho esse máximo e esse mínimo. Aqui eu estou citando o teorema de Weierstrass, mas aqui não fica muito adequado, me permitam fazer uma observação. Eu falei que a função desde o começo é limitada, mas eu podia ter dito, e aqui foi um pouco da confusão antes ao escrever o slide, eu podia ter dito que a função é contínua. Se eu tivesse dito que a função é contínua, então função contínua definida no intervalo fechado, ela admite máximo e mínimo segundo o teorema de Weierstrass, ou seja, ela é limitada. Então se eu tivesse pedido que a função era contínua, então eu garantia que ela era limitada. Mas eu posso pedir apenas limitada, já tá bom, né? Bom, e aí sim já estão garantidos o mzão e o mzinho. Bom, sendo assim, pessoal, para qualquer partição que eu pegar desse intervalo I, vou ter as seguintes propriedades relacionadas à soma superior e à soma inferior. A primeira é o seguinte, a soma inferior é menor ou igual à soma superior. Faz sentido, né? E a soma inferior está acima do mínimo da função vezes b menos a. A soma superior está abaixo do mzão vezes b menos a. Esse desenho já não está bom, eu vou refazer ele só para você entender o que esse resultado está dizendo do ponto de vista até meio que geométrico. Vou pegar de novo o intervalo AB aqui e vou pegar uma partição, uma outra aqui, x0, esse é o x1, x2. Eu peguei a mesma quantidade do anterior, tá, pessoal? Mas lembra que partição pode ter qualquer número de cortes aqui. E vou pegar uma função. Pegar uma função aqui, vamos definir a função, de qualquer jeito, não tem problema. Aqui está a minha função. E aí vejam que em cada intervalinho desse, em cada ponto desse, eu determinei uma regiãozinha, né? E em cada uma dessas regiões eu posso pensar em máximos e mínimos. Então, por exemplo, aqui, só para a gente exemplificar, aqui é o M1 e aqui é o M1zinho, né? O pequeno e o grande.
Curiosamente, estamos próximos do máximo e do mínimo da função. Acredito que o mínimo da função, na verdade, está por aqui. Esse é o mínimo geral da função e esse aqui também vai acabar sendo o máximo geral da função. Então vejam que se eu pegar o máximo geral da função e multiplicar por b menos a, eu estou achando a área deste retângulo aqui, que eu estou grifando ao lado com azul. Então a área deste retângulo é m vezes b menos a. A área desse retângulo é exatamente o que está aparecendo aqui. E eu estou te dizendo que deve fazer sentido para você. Esse valor, a área desse retângulo, ela é maior ou igual a eu pegar o retângulo nesse lado, com o retângulo desse, o retângulo desse, o retângulo desse e somar. Porque olha, por exemplo, se você pegar aqui o máximo nesse intervalo, acaba sendo este valor aqui. Então, se eu pegar o retângulo para somar lá na soma superior de Riemann, eu acabo pegando este retângulo. E vejam que esse retângulo ele vai estar limitado por aquele lá em cima. Esse máximo é menor ou igual ao máximo da função toda. Então, obviamente, por esse ponto de vista, você já consegue perceber que a soma superior de Darboux-Riemann, que acaba sendo isso aqui tudo, né? A soma superior de Darboux-Riemann, que é somar a área desses 4 retângulos aqui, é menor ou igual a área do retângulo grandão. E é exatamente o que está dito aqui. Do mesmo jeito, você pode pensar da parte de baixo. Se você pegar os mínimos em cada uma dessas regiões, em cada um desses intervalinhos, determinar esses mínimos e a partir deles, então, a soma inferior é a área, é a soma das áreas desses retângulos, é óbvio que isso é maior ou igual a eu pegar o mínimo, pegar um retângulo aqui embaixo no mínimo e calcular a área dele toda. É claro que se eu pegar em cada região, posso aumentar um pouquinho em relação a esse outro que eu peguei aqui. Tá certo? Agora, do ponto de vista formal, se você tiver que demonstrar isso, também é tranquilo, porque olha só para você entender com a soma inferior. A soma inferior é, por definição, a somatória dos mínimos, com j de 1 até n, de xj menos xj menos 1. Ok? Acontece o seguinte, o mínimo em cada parte, com certeza, ele é menor ou igual ao mínimo total. Então, isso aqui acaba sendo menor ou igual ao somatório dos m's xj menos xj menos 1. O m é constante, ele sai do somatório. Deixa eu colocar ele aqui para fora. E quando faço isso, sobra o somatório do xj menos xj menos 1 com j de 1 até n. Pessoal, isso aqui é o que nós chamamos de soma telescópica. Porque eu estou fazendo o seguinte, x1 menos x0, mais x2 menos x1, mais x3 menos x4, mais x4 menos x3. E você está vendo o que está acontecendo? Estou somando isso com isso, com isso, com isso. Então, toda essa soma, na verdade, é o todo. Toda essa soma aqui, na verdade, é o todo, b menos a. Então, isso aqui fica sendo menor ou igual a b menos a. Ah, desculpa. Maior ou igual, né? Perdão. O mínimo em cada região é claro que é maior ou igual ao mínimo geral. O mínimo total tem que ser menor ou igual a qualquer outra coisa, né? Desculpa a falha aqui. Então, isso aqui fica sendo maior ou igual. Então, a soma inferior é maior ou igual a m vezes b menos a. Desculpa a falha aí. Do mesmo jeito, você prova o outro lado, que a soma superior é menor ou igual a mzão vezes b menos a, em que mzão é o máximo. Só ficaria faltando esse do meio. Mas esse do meio é bem tranquilo também, né? Porque olha só, se eu pensar no somatório inferior, o somatório inferior da função nessa partição é o somatório dos mzinhos j, xj menos xj menos 1. Né? Só que acontece que os mínimos, eles com certeza são menores ou iguais aos máximos em cada parte. Eu estou olhando para uma região e naquela região tem o mínimo e o máximo, e o mínimo é sempre menor ou igual ao máximo em cada região. Então isso aqui acaba sendo menor ou igual a o somatório trocando o mzinho por mzão. Tá certo? E isso aqui que aparece quando eu faço isso é exatamente a soma superior de f com relação a p. Aqui fica o szinho, vou usar assim, né? Szinho minúsculo, aqui o szão maiúsculo. Então isso prova a desigualdade do meio aí. Tudo bem? Legal, né? Então fica com essa informação, nós vamos usar ela bastante nas próximas aulas, inclusive. E a propriedade 2 é uma consequência dessa que nos diz o seguinte, pessoal, bem tranquilo isso aqui também de entender.
a soma superior menos a soma inferior, ou seja, essa diferença aqui, né, que nós estamos fazendo, soma superior menos soma inferior, é claro que isso é maior ou igual a zero. Por que é maior ou igual a zero? Porque se você pegar essa soma inferior e jogar para o lado de lá, vai ficar Szão menos Szinho maior ou igual a zero. Pronto, sai daqui, né? Por outro lado, se você pegar a definição dessas duas coisas, você vai poder colocar o xj menos 1 em evidência à direita, e em cada parcelinha vai ficar mzão menos mzinho j. E mzão menos mzinho j é exatamente o que nós estamos chamando de wj, que é a amplitude em cada intervalinho. E isso daqui, então, pessoal, isso aqui é claro que é menor ou igual à diferença entre o máximo e o mínimo multiplicado por b menos a. É a diferença lá do máximo da função pelo mínimo da função, que é grandão isso, multiplicado por b menos a vai te dar um retângulozão grandão, que com certeza tem área maior ou igual à diferença da soma superior pela soma inferior, tá certo? E com isso, então, pessoal, nós terminamos esta aula. Desculpa, o microfone caiu aqui, espero que não esteja fazendo muito barulho. Mas com isso nós terminamos essa videoaula de número 40. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.